Olá, concurseiro, concurseira. Vamos à nossa aula 5 para o concurso PMPE 2018. A nossa aula de hoje, Guerra dos Mascates, um conflito que ocorreu entre os anos de 1710 e 1711, que envolveu aí os moradores de Olinda e Recife. Vamos atentar às suas causas e o conflito em si. Esse é um tema bastante recorrente em concursos e vestibulares, porém é um tema que não tem muito a ser explorado, diferente da insurreição pernambucana, por exemplo. Então, é um tema que é rapidamente explorado o seu conteúdo e posteriormente vamos às questões, atendendo aí o que pediu o nosso amigo Augusto Muniz nos comentários. Se você também tem algum comentário ou sugestão, alguma ideia, algo que queira acrescentar, algo que queira melhorar o nosso canal, também deixe a sua contribuição nos comentários. Vamos então às causas. E a que mais vai se destacar entre essas causas é a questão do açúcar, que desde a expulsão dos holandeses ele entra em crise devido à queda dos preços. A nossa aula sobre a insurreição pernambucana, nas suas consequências, é explicado esta temática da crise açucareira após a expulsão dos holandeses. Então essa crise, ela tem consequência na vida, no poder econômico e político dos senhores de engenho e vai refletir aí no início do século XVIII nesse conflito entre esses senhores de engenho que representavam a economia em decadência, que era a economia açucareira, versus os recifenses ou os mascates, que é sinônimo de comerciante, que era uma atividade lucrativa em ascensão. Ou seja, no que se refere aos senhores de engenho e à economia açucareira, decadência. No que se refere aos comerciantes, ou seja, aos mascates, ascensão e lucratividade em alta. Em virtude do seu crescimento econômico, vale lembrar mais uma vez as questões referentes ao Brasil holandês, pois Maurício de Nassau vai se estabelecer no Recife. Isso vai contribuir para o crescimento econômico, populacional e político. E veja, reflete lá no início do século XVIII essas ações do governo do Brasil holandês. No início do século XVIII, o Recife é elevado à categoria de vila, o que a torna autônoma em relação a Olinda, pois ainda Recife politicamente era dependente de Olinda. E quando Recife é elevada à categoria de vila autônoma, ela torna-se independente de Olinda. Essa medida, qual medida? A de elevar Recife à vila independente, não agrada os senhores de engenho de Olinda, pois demonstra a perda do seu prestígio. O poder político dos senhores de engenho ainda prevalecia sobre os recifenses, não mais o econômico, devido à crise da economia açucareira. Portanto, tirar deles, este último prestígio os coloca em condições mais desfavoráveis em relação aos recifenses. Outro fator importante para esse conflito é somente os portugueses eram autorizados
a importar e exportar as mercadorias no porto do Recife. Esses portugueses que eram os mascates, somente eles eram autorizados a importar e exportar, e os senhores de engenho eram obrigados a entregar suas mercadorias para os portugueses fazerem a exportação desse produto. E eram eles os mascates que estabeleciam os preços do açúcar que era exportado para a Europa. Então eles colocavam um preço muito baixo para comprar e lá na Europa vendiam a alto preço. E além disso, os empréstimos que os senhores de engenho tinham realizado com os mascates. Então esses senhores de engenho eles deviam dinheiro aos mascates. Portanto, eis as causas gerais desse conflito. Os senhores de engenho, representantes de uma classe em decadência que era dependente dessa economia açucareira, os mascates ou comerciantes recifenses, representantes de uma classe em ascensão. A perda do prestígio desses senhores de engenho e os empréstimos realizados por esses senhores de engenho aos mascates. Vamos então ao conflito que ocorre em 1710 e 1711. Em 1710, sob a liderança de Bernardo Vieira de Melo e de Lourenço Bezerra Cavalcante, Recife é atacada. Bernardo Vieira de Melo ele chega a propor a implantação de uma república. E nesse ataque a Recife, eles derrubam o Pelourinho, que era um monumento que representava a autonomia de Recife como vila. Então, derrubar este símbolo, né, da sua autonomia significava derrubar a autonomia desta vila. O governador Sebastião Castro Caldas sofre um atentado e foge para a Bahia. Ou seja, eles tentam também, né, ceifar a vida do governador, que representava os recifenses. E em 1711, os recifenses atacam Olinda, ou seja, eles contra-atacam. O novo governador é nomeado Félix Machado, que apesar da promessa de anistia aos revoltosos, manda prender os mesmos, alegando uma nova conspiração. No começo, ele afirma que irá anistiar esses revoltosos. Porém, um certo tempo depois, ele alega que eles estavam conspirando um novo atentado aí contra os recifenses. Então, ele, sob essa justificativa, manda prender esses revoltosos do conflito de 1710. E a coroa portuguesa, né, ela vai confirmar a elevação de Recife à vila independente. Portanto, a coroa portuguesa ela acaba sendo favorável aos comerciantes portugueses, ou seja, aos mascates, como representantes de uma classe em ascensão, ou seja, trazendo maiores aportes lucrativos para a coroa torna-se ratificadora
dessa classe em ascensão. Então está aí as principais causas e os principais eventos desse conflito. Vamos então às questões. E a primeira delas, melhor dizendo, Olinda e Recife viveram momentos históricos diferentes, desde os tempos da colonização portuguesa. Chegaram inclusive a ter conflitos que assinalavam divergências de interesse. Olinda, recordando que Olinda foi a primeira capital de Pernambuco. E entre esses conflitos, como foi destacado pela aula e a questão da UPE nos traz, é a Guerra dos Mascates. E dentre essas características das alternativas, quais aqui está correta? Então vamos a elas. Letra A. Esse conflito mostrou a decadência da economia de Olinda, que sofria com suas dívidas financeiras em crescimento. Alternativa interessante, mas será que é ela? Vamos atentar para as outras. Letra B. Afirmou a importância política do Recife, com seu rico porto, independente até das ordens vindas de Portugal. Bem, até aqui poderíamos dizer que estava correta. Porém, não era independente das ordens vindas de Portugal. Portanto, B, incorreta. Letra C. Consagrou o poderio da aristocracia olindense. A questão alternativa já começou incorreta, pois ela não consagrou a aristocracia olindense, mas os comerciantes recifenses. Letra D. Consolidou o governo de Castro e Caldas, aliado dos recifenses e líder político no conflito. De certo que essa alternativa iria gerar uma dúvida no candidato se ele não tivesse a informação sobre este indivíduo, Castro e Caldas. Letra E. Criou condições para a recuperação de Olinda. A alternativa também incorreta, pois não criou essas condições para a recuperação. Pior alternativa, quando ela afirma que dificultando as atividades comerciais do Recife. Ficamos aqui então entre a alternativa D, devido a esse indivíduo que é citado nas alternativas, e a alternativa A. A alternativa D estará incorreta, pois quem era Castro e Caldas durante esse conflito? Era o governador que sofreu o atentado e quase perde a sua vida. Portanto, essa alternativa está incorreta, pois ela não consolidou. Pelo contrário, né? Gerou a queda desse governador. Ele era aliado dos recifenses e líder político. Porém, né, não vai consolidar o seu governo nesse conflito. Pelo contrário, gera a sua queda no governo. Portanto, sem sombra de dúvida, a alternativa A mostrou a decadência da economia de Olinda, que era uma economia açucareira, que sofria com suas dívidas financeiras em crescimento. Portanto, alternativa A para a nossa primeira questão. Vamos à próxima questão, que foi uma questão do último concurso da PMPE. A chamada Guerra dos Mascates, episódio ocorrido em Pernambuco entre 1710
e 1711 foi um conflito entre diferentes elites político-econômicas, localizadas em Olinda e Recife, resultando na ascensão da elite mercantil, comerciantes. A própria pergunta ela já traz uma característica geral desse conflito. Sobre isso, assinala a alternativa correta. Em 1711, as autoridades coloniais puseram fim ao conflito, reafirmando o status de Recife enquanto vila, o que conferiu à elite dessa povoação os meios para consolidar seu poder político na capitania, mediante cargos na Câmara Municipal da vila. Alternativa interessante, tendenciosa a ser a certa. Vamos à letra B. Os mercadores do Recife foram politicamente apoiados em sua revolta contra o poderio dos senhores olindenses por diversos grupos livres de Recife e Olinda, assim como por um pequeno número de escravos. Alternativa incorreta, pois não houve essas características aqui, grupos sociais livres e os escravos. Portanto, letra B incorreta. A Guerra dos Mascates foi um conflito político entre senhores de engenho e mercadores de grande porte em Pernambuco no início do século XVIII, que se estendeu por outras províncias. Alternativa incorreta, pois não se estendeu por outras províncias como Ceará e Rio Grande do Norte. Aqui a alternativa, a banca ela tenta confundir o candidato com outros movimentos, com outras guerras em Pernambuco. Letra D. Os mercadores de Recife, em sua ânsia por liberdade, proclamaram a República. A alternativa incorreta, pois a República não foi proclamada mais uma vez. A alternativa ela tenta confundir o candidato com outros movimentos ocorridos em Pernambuco. Né? A ideia ela é citada, referenciada, porém ela vai ser descartada por Bernardo Vieira. Letra E. Em 1711, as autoridades coloniais puseram fim ao conflito, elevando o Recife à categoria de vila, mas dando à elite olindense a primazia sobre os cargos na Câmara Municipal do Recife. Alternativa incorreta, pois não deu esta primazia aos olindenses. Temos, portanto, sem sombra de dúvida, a alternativa A é a correta. Em 1711, as autoridades coloniais puseram fim ao conflito. Quem eram as autoridades coloniais? A própria coroa, que reafirmou o status de Recife enquanto vila, o que conferiu à elite dessa povoação, ou seja, do Recife, os meios para consolidar o seu poder político na capitania, mediante os cargos na Câmara Municipal da nova vila. Ou seja, a partir de agora eles não eram mais politicamente dependentes dos olindenses. Respondemos assim as duas questões e encerramos a nossa aula sobre a Guerra dos Mascates. O destino é uma questão de escolha. E não esqueça que esse material você pode baixá-lo gratuitamente através dos links na descrição. Baixar em PDF ou PowerPoint. Terá uma propagandazinha de 5 segundos. Após a propaganda, no canto superior direito, você clica em fechar propaganda, que irá abrir o conteúdo direto no Google Drive. Inscreva-se em nosso canal, caso você não seja ainda inscrito. Não esqueça de deixar
o joinha que contribui. Alguma sugestão para o nosso canal, deixe nos comentários. Bons estudos e até a próxima aula.